Olá, muito boa noite a todos. Você que está agora acompanhando a programação da sua Rede B, você vai ver no programa Boa Noite Rede B de hoje. Crise entre Estados Unidos e Irã deixa o mundo apreensivo. Você vai entender como tudo começou. 2020 começou com um ataque realizado por meio de drones americanos no aeroporto da capital iraquiana, que matou o chefe da Força Especial da Guarda Revolucionária do Irã, Qassem Soleimani. No último sábado, chefes de Estado se reuniram para conversar sobre os desdobramentos do ataque aéreo dos Estados Unidos. Está realmente deixando receoso aqui o pessoal da Europa. A Austrália vive pior incêndio florestal nos últimos 20 anos. Lojas virtuais atraem cada vez mais clientes. Então é a partir do Instagram que eu tenho contato com as pessoas e eu posso fazer as vendas presenciais. E você vai conhecer o fute-mesa, uma modalidade que une o futebol, vôlei e o tênis de mesa. O mundo vive uma grande apreensão por conta da guerra travada entre os Estados Unidos e o Irã. Na última segunda-feira, o governo do Irã convocou a representante do Itamaraty no país para uma reunião, só que a imprensa não teve acesso. E você acompanha agora na sua Rede B, no programa Boa Noite Rede B, como tudo isso começou. O aumento da tensão entre os dois países começou no último dia 27 de dezembro, quando uma base militar de aliados aos Estados Unidos foi atacada no Iraque. Um americano que prestava serviços no local morreu na investida. Os norte-americanos apontaram a milícia apoiada pelo Irã como responsável. Em resposta, 2 dias depois, os Estados Unidos atacaram bases de milícias financiadas pelo Irã no Iraque e Síria. 24 pessoas morreram. Na véspera do Ano Novo, membros das milícias atacadas invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, capital do Iraque. Os milicianos permaneceram no local por cerca de 24 horas. 2020 começou com um ataque realizado por meio de drones americanos no aeroporto da capital iraquiana, que matou o chefe da Força Especial da Guarda Revolucionária do Irã, Qassem Soleimani. O general era o segundo homem mais poderoso do país, ficando atrás somente do líder supremo. Além dele, também morreram o chefe e o porta-voz das milícias iraquianas apoiadas pelo Irã. A comitiva havia chegado no aeroporto em um voo vindo da Síria. Um dia após o ataque, líderes iranianos prometeram retaliação. O presidente do Irã disse que o país estará mais determinado a resistir aos Estados Unidos. Ele ainda afirmou que, sem dúvida, o Irã e outros países que buscam a liberdade na região vão se vingar. A situação piorou ainda mais após foguetes atingirem neste sábado uma base militar com soldados norte-americanos em uma área próxima à embaixada no Iraque. As Forças Armadas iraquianas informaram que não houve morte. No mesmo dia, dezenas de milhares de pessoas acompanharam o funeral do general Qassem Soleimani. O enterro aconteceu na cidade de Kerman, terra natal de Qassem. No mesmo dia, o presidente americano Donald Trump informou ter 52 alvos na mira dentro do Irã e que atacará caso aconteça algum ataque iraniano contra os americanos. No domingo, 5 de janeiro, o parlamento do Iraque aprovou uma resolução solicitando que o governo encerre as atividades de tropas estrangeiras no país. Mas o presidente Trump disse que os soldados só sairão se Bagdá pagar pela base militar. No mesmo dia, os Estados Unidos anunciaram a suspensão de parte das operações contra o grupo terrorista Estado Islâmico e do treinamento de soldados iraquianos. Mais de 5 mil militares americanos estão em bases dos Estados Unidos localizadas no Iraque para combater o grupo terrorista e treinar forças de segurança da região. Ainda no domingo, o Irã anunciou o encerramento do compromisso com o Acordo Nuclear de 2015, que limita o nível de enriquecimento de urânio a 3,6%. O país afirmou que irá enriquecer o elemento radioativo sem restrição e de acordo com a necessidade, mas informou que voltará atrás na decisão se o governo americano remover as sanções impostas e garantir os interesses do país. O urânio enriquecido pode servir para a produção de armas nucleares. Ainda no mesmo dia, 2 foguetes atingiram alvos na Zona Verde no Iraque, uma área com forte esquema de segurança que abriga a embaixada americana. Um outro foguete atingiu um bairro vizinho à localidade. E agora há pouco, uma base do Iraque que abriga forças americanas e iraquianas foi atingida por foguetes. A rede estatal iraniana informou que o lançamento é parte da operação de vingança pela morte do general do Irã.
O assunto chama a atenção do mundo inteiro. Diversos representantes de países conversaram com a imprensa ou se manifestaram através de redes sociais. Após o bombardeio americano em Bagdá, que matou pelo menos 7 pessoas, os líderes mundiais ficaram em alerta com a escalada de violência. No último sábado, chefes de Estado se reuniram para conversar sobre os desdobramentos do ataque aéreo dos Estados Unidos. O presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniu com o presidente do Iraque e ambos se comprometeram a garantir a estabilidade no país. O Reino Unido reconheceu a ameaça da força iraniana e pediu que os envolvidos diminuam a escalada de conflitos. A Alemanha decidiu retirar os soldados que estão no Irã como forma de prevenir as tensões na região. A ONU, por meio do secretário-geral Antônio Guterres, afirmou que o mundo não pode permitir uma nova guerra no Golfo e pediu que os líderes tivessem máxima contenção nesse cenário crítico atual. A China pediu que a calma entre os dois países fosse mantida e a Rússia alertou que as operações americanas são perigosas e podem resultar em grandes tensões na região. Sem citar nominalmente Estados Unidos e Irã, o Papa Francisco pediu durante missa neste domingo diálogo e comedimento em relação às tensões no Oriente Médio. Já no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que o governo não iria se pronunciar sobre o assunto por não possuir poderio bélico. No entanto, na última sexta-feira, o Itamaraty divulgou que apoia o flagelo contra o terrorismo e que não condena os ataques dos Estados Unidos ao Irã. Um importante continente no mundo que está apreensivo com essa tensão entre Estados Unidos e Irã é o continente europeu. Como conta agora a movimentação direto da Europa o nosso correspondente João Neto. O conflito está realmente deixando receoso aqui o pessoal da Europa, apreensivo, mas não apreensivo em virtude de o temor de cair bombas nas nossas cabeças. Isso não, porque não é um conflito mais de expansão, é um conflito de poder. Então, o que se teme mais é pela economia do mundo que esse conflito pode gerar e também pelas vidas dos americanos que estão ali no Oriente Médio, né? Eles devem sofrer muitas represálias, né? E perseguições e até risco de vida, né? De morrer, né? Então, os americanos que estão naquela área estão muito tensos. Eu acho que os Estados Unidos estão muito preocupados com a vida deles. Aqui na Europa, as tensões são grandes, mas continuamos a trabalhar, a viver a vida normal. Uma guerra mesmo, nós não tememos, mas tememos pela vida das pessoas, né, dos americanos que estão no Oriente Médio e também por uma baixa na economia que anda tão bem na Europa e no mundo agora, né? Então é isso. Esperamos que as coisas se contornem com a paz e a tranquilidade. João Neto, da Europa para Rede B. Esse assunto mexe com diversos temas, seja na economia, na política, e nós vamos conversar agora com o nosso comentarista político, Felipe Agito, que vai falar o que é que muda no cenário político com esse conflito entre Estados Unidos e Irã. Pois é, Bruno. Esse imbróglio aí que nós estamos vendo a nível mundial em relação ao Irã e os Estados Unidos tem muita repercussão. A política, é claro, né? Os Estados Unidos, na verdade, desde a época lá da invasão do Iraque, vem com essa ideia de guerra preventiva, né? O general já era comprovado que ele estava atuando em algumas missões lá para atacar alguns pontos americanos, e aí foi a retaliação de Donald Trump, tá? Isso é nessa política aí entre o Irã e os Estados Unidos. E no que isso afeta o Brasil? Hoje, né, nós temos um presidente, um governo que ele é alinhado diretamente aos Estados Unidos. Então, acaba que o governo brasileiro ele toma um pouco o partido do lado dos americanos. E isso talvez não soe muito bem. Hoje, a balança comercial brasileira com o Irã é extremamente superavitária. Hoje nós importamos em torno de 2 bilhões, importamos pouco mais de 30 milhões deles, então é uma balança muito superavitária, apesar de pequena, mas mesmo assim é um país que tem uma relação relativamente
tranquila com o Brasil do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, né? A nível internacional, na verdade, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Apesar de muita gente, eu ter lido em alguns lugares, as pessoas questionando sobre uma possível terceira guerra mundial, nos moldes que a gente teve primeira e segunda, é praticamente impossível. Caso haja realmente um conflito entre o Irã e os Estados Unidos, é uma coisa mais pontual. O Irã não tem poderio bélico para atacar os Estados Unidos diretamente. Então quem é que pode sofrer com isso? Os seus aliados ali no Oriente Médio. Então Israel, a Arábia Saudita, apesar de ser um país árabe, um país muçulmano, mas ele tem uma ligação muito forte com os Estados Unidos. Alguns estados da Liga Árabe o consideram como um país traidor. Então isso é que a gente vai analisar nesses próximos capítulos aí dessa novela agora, né, Irã, Estados Unidos. É muita notícia ruim, mas infelizmente é a realidade. Quem também está passando por um sério problema é a Austrália, que nos últimos 20 anos está vivendo o seu pior incêndio florestal. Os focos começaram em setembro de 2019. Mais de 6 milhões de hectares de terra pelo país já foram atingidas. Até a última segunda-feira, 25 pessoas morreram por conta das chamas, de acordo com a CNN. A agência também informou que ao menos 480 milhões de animais podem ter morrido apenas no território de Nova Gales do Sul. As perdas para o país já são estimadas em 375 milhões de dólares australianos, cerca de 1,6 bilhão de reais. E agora vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. A gente volta já. A partir do dia 4, o calor da estação mais quente vai invadir a sua praia. Rede B Verão! Todos os sábados de janeiro você vai conferir dicas de moda, entrevistas e muita música. Deve ser um amante invisível que seu subconsciente tá criando. Sob o comando de Deise Ponciano, Paula Farias e Wesley Martins. Rede B Verão. Só aqui na Rede BHD. Atual e singular. A notícia não tem hora para acontecer. Por isso, nossa equipe está atenta aos principais fatos que irão virar notícia. Seja nas primeiras horas do dia, quando tudo começa. Ou no final da noite. Estamos nas ruas em busca de jornalismo autêntico e de qualidade. Para você ter uma boa noite com os principais destaques do dia. E um bom dia despertando a informação para você. Rede BHD. Jornalismo autêntico. Eu tô de volta agora para falar de coisa boa. É pelo avanço das vendas nas redes sociais. Com a facilidade, hoje todo mundo tem um telefone para ter acesso à sua rede social, seja o WhatsApp, Instagram, Facebook. O fato é que isso tem chamado a atenção e aumentado cada vez o número de vendas através da internet. Entrar no mercado de trabalho não é uma tarefa fácil, nem para quem tem ensino superior e especializações. Todo mundo pode sentir na pele as dificuldades para conseguir um emprego formal. É aí que as mídias digitais aparecem como uma ferramenta forte para que os jovens, principalmente os recém-formados, possam tocar o próprio negócio. O boom das redes sociais mobilizou um novo mercado atraindo o público para uma nova forma de empreendedorismo, as lojas virtuais. Larissa Cavalcante tem apenas 22 anos e acabou de terminar a graduação em Direito. Durante 2 anos, ela estudou a possibilidade de criar seu próprio negócio. Como os custos para uma loja física são muito altos, ela decidiu empreender através do Instagram. Há 3 meses, criou seu perfil online e já conta com uma boa clientela. A gente tem algumas opções de venda, que não é questão só virtual, né? A questão virtual é mais para expor nossas peças e divulgar, porque o Instagram, hoje em dia, ele é a nossa vitrine. Então, é a partir do Instagram que eu tenho contato com as pessoas e eu posso fazer as vendas presenciais. Hoje em dia,
o virtual está muito presente e ativo. Então foi por conta disso que eu vi como a melhor forma e opção para empreender foi pela loja virtual. Minhas vendas online mesmo, que surgiram com o primeiro contato pela internet e depois eu fui para a venda presencial, começaram a surgir recentemente. A gente está com a loja tem uns 3 meses. Então, mas o boca a boca ainda é bem vivo, né? Nossas maiores vendas por enquanto está sendo por indicações, mas já começamos a crescer um pouco e as vendas online começaram a surgir. E sabe quem aproveitou para conhecer as peças da loja e ter um dia de modelo? A repórter Paula Farias. Estamos de volta agora recebendo aqui no nosso estúdio o nosso querido Yuri Queiroga. Hoje tem muito assunto, né, Yuri Queiroga? Hoje temos uma coluna bem cheia. Feliz Ano Novo para você, Bruno. Feliz Ano Novo para todos nós e para os nossos telespectadores também. O nosso primeiro programa do ano, né? Pois é, o primeiro Boa Noite Rede B de 2020 já chegando com muitos assuntos quentes e a gente já vai começar com um bem pesado. O assunto que está na boca do povo, inclusive repercussão nacional, é o ressurgimento do goleiro Bruno, daquele caso de Elisa Samúdio, onde ele foi acusado, segundo a justiça, foi o coautor da morte da então esposa dele, depois de ser condenado, passar por uma cadeia. Já teve convite de volta para ele? Isso, na verdade foram 2. 2 convites? 2 convites. O primeiro foi do Fluminense de Feira de Santana, que chegou a negociar e não prosperou muito, não passou da fase de negociações nem de acerto salarial, porque houve uma grita muito grande lá, em virtude de todo o passado, de todo o contexto que envolve o goleiro Bruno. Inclusive, tem um comentário muito forte e muito bem argumentado da jornalista Jéssica Senra, lá de Salvador, que ela é categórica sobre a situação do goleiro Bruno, que se aplica a vários outros condenados por crimes hediondos que estão cumprindo pena. Todo mundo tem que ter a oportunidade de refazer a sua vida, mas quem comete um crime hediondo não pode ser colocado naquele papel de ser uma referência. Essa referência, essa imagem, ela já está manchada. Que mensagem vai se passar, não é, para a sociedade, para as pessoas mais jovens? Pois bem, o Fluminense de Feira recuou. Isso foi agora recente, esse do Fluminense, ou foi há um certo tempo atrás? Não, o negócio do Fluminense de Feira foi essa semana, essa agora. Semana, não só interrompendo você, porque da outra vez que ele deixou o presídio, o outro time cogitou levar ele e aí os patrocinadores caíram em cima. O Boa Esporte de Minas Gerais, inclusive, ia jogar a Série B, tinha acabado de eliminar o Botafogo da Paraíba. Foi logo após eliminar o Botafogo da Paraíba na Série C do Brasileiro. Só que aí o Fluminense de Feira recuou e veio um outro time que ofereceu convite ao goleiro Bruno, que foi o Operário de Várzea Grande, lá de Mato Grosso do Sul. Então há também esse outro convite e já há também protestos totalmente justos lá por Várzea Grande, por Cuiabá, Operário, que é um dos times mais tradicionais de Mato Grosso. Bruno, Yuri, perdão, só entrando um pouco nesse seu comentário, que são grandes as discussões em torno desse assunto. De um lado, alguém que diz cometeu um crime hediondo e não pode mais ser reinserido na sociedade. Do outro lado, há uma corrente muito forte de pessoas que defendem o meu direito de recomeçar a minha vida. Cometo um crime, pago por aquele crime e depois volto a ser reinserido na sociedade novamente. Senão, seria excluído e continuaria fazendo os mesmos crimes, né? É um assunto que divide muitas opiniões. Só que aí tem aquele agravante, a gente está diante de um crime brutal, de um crime que tem consequências que não são somente a vítima, mas a família da vítima e a família que estava sendo constituída entre o Bruno e a Elisa Samúdio. É um crime que ofende não somente a uma pessoa, mas a uma comunidade inteira. Por isso que tem esse nome de crime hediondo. Aí se desperta esse tipo de atenção. São casos sempre muito complexos. Nunca é simples falar de algo dessa natureza. É importante também destacar quantas e quantas crianças não assistiam Bruno, o herói goleiro Bruno do Flamengo, e tinham ele como uma referência na sociedade. Pois é. Um dia eu quero ser o Bruno quando eu crescer, um dia eu quero jogar futebol como o Bruno quando crescer, e essas crianças
vendo agora o Bruno prisioneiro, deixando a cadeia. Não pode mais servir como uma referência. É isso que a gente, eu falo do comentário da Jéssica Senra, é isso que ela trata, é nisso que ela se debruça. Que mensagem vai passar para as pessoas, não somente as crianças, mas toda a população, inclusive as mulheres, não é? Que mensagem vai ser passada? Mas vamos falar agora aqui da nossa Paraíba, terra amada. Teve goleiro sendo dispensado no sertão paraibano? Exatamente, são duas notícias bem quentes, inclusive, que a gente traz aqui para o Boa Noite Rede B. Lá em Patos, o goleiro Camilo do Nacional, ele sofreu uma ruptura de ligamentos e deve ficar fora do Campeonato Paraibano, deve passar 3 meses em tratamento. E no Atlético de Cajazeiras, notícia que a gente confirmou há poucos instantes, o goleiro Rafael, que veio para ser o titular do Atlético de Cajazeiras, não vai mais ser goleiro de lá. Inclusive, ele nem treinou essa semana. Domingo, o Atlético de Cajazeiras fez um amistoso com o Salgueiro de Pernambuco, venceu por 2-1. Só que agora a informação que chega lá de Cajazeiras mesmo é de que o Atlético, é de que o goleiro não esteve mais nos treinos e não deve mais defender a equipe do Atlético. Agora me diz uma coisa, como é que está a expectativa para o Campeonato Paraibano 2020? Apesar do Botafogo estar ali com a superioridade considerável em relação aos seus adversários, ela não é absurda como era em 2019. Talvez esse ano a gente tenha gente chegando para disputar com o Botafogo. E eu acho que esses times que devem disputar com o Botafogo não são necessariamente os maiorais de Campina Grande, mas sim os times do Sertão. Principalmente o Atlético de Cajazeiras, o Nacional de Patos, não dá para deixar fora dessa o Souza. 13 Campinense tem tradição, tem camisa, mas ainda tem que mostrar muito enquanto time. Talvez a camisa e a tradição joguem mais. Ô Bruno, você tem curtido muito esse verão? Aqui tem ido à praia, aqui em João Pessoa? Quebrei uma invencibilidade de 4 anos sem ir à praia. Foi à praia? Eu também não tenho muito costume de ir à praia, mas esse ano tenho frequentado muito a praia, curtindo esse verão aqui de João Pessoa. Por sinal, convido a você que não é de João Pessoa, venha conhecer uma das belezas mais lindas desse país, que é o nosso litoral paraibano. E o que me chama a atenção é de uma nova onda do momento, o futevôlei, ou melhor, futemesa. Futemesa. Tem o futevôlei, mas não é futevôlei, é futemesa. O que é isso que está tomando conta das praias, Bruno? A gente vai ver agora nessa reportagem que todo o pessoal aqui da Rede B já preparou, hein, Bruno? Sol, praia e, claro, muito esporte. Bruno, eu vim aqui na Praia do Bessa para mostrar como funciona a modalidade do futemesa. É bastante praticado nessa época de verão e a gente vai conferir agora. Olha só, enquanto os meninos estão aqui se preparando, já estão aquecendo, eu vou interromper aqui, conversar com o Rodrigo, que ele já faz essa modalidade há algum tempo aqui na Praia do Bessa. Rodrigo, fala pra gente aqui sobre a ideia desse esporte. É um esporte maravilhoso que tem como base a altinha, né? Que é 4 pessoas, o oficial. O intuito da bola é manter a bola ao alto. E o futemesa tem lá também seus outros esportes que se parece que é o futevôlei, a redinha que a gente sempre brinca, tem os mesmos fundamentos. Então vamos lá agora para a prática, para saber como é que funciona. Eu vou ver como é que eu vou me sair também. Confesso que eu não tenho experiência não, viu? Vamos embora. Olha, terminamos aqui uma partida. Rodrigo, fui ruim que só a bexiga. Foi nada, é porque é muito difícil mesmo. Para quem vem de primeira assim, logo se dá bem, é um pouco complicado. Falar em difícil, Rodrigo até fez o desafio aqui para Paula, porque é o seguinte, Paula veio também aqui, mostra aqui ela. Ó, quero ver suas habilidades aqui também nesse esporte. O segundo desafio eu acho que hoje o pessoal tá querendo me colocar aqui, ó, para testar minhas habilidades. Vamos lá, vai pro outro lado, vamos ser contra. Eita, agora eu gostei, vamos ver quem ganha. Yuri Wesley até que mandou bem, né? Mas a Paula, cá pra nós e o povo que tá assistindo, não foi muito bem, né? Não, mas Paula, ela já foi melhor do que eu seria.
Ah, é? Sim. Você não manda bem no esporte? Não, na verdade eu não tenho coordenação motora absolutamente nenhuma. Pior que quem tá em casa que fala, escuta assim alguém falando de futebol, de vôlei, agora do fute-mesa. Esse cara deve mandar muito bem, porque ele entende tudo da técnica, né? Quando olha na praia lá. Mas vamos marcar um dia da gente ir lá na praia, lá, curtir essa praia de João Pessoa nesse verão e brincar lá, passar uns treinos, né? E fute-mesa tá virando moda, inclusive, nos centros de treinamento, tanto de clube quanto de seleção. Quando a gente via a seleção brasileira mesmo na concentração, o pessoal ali jogando fute-mesa, virou moda mesmo, virou febre no Brasil. Então é uma boa para você que está em casa entrar nessa onda e curtir esse verão aqui da nossa capital João Pessoa. Yuri, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, tá bom? Tá certo. Você que está em casa acompanhando a nossa programação, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Bruno Pereira. Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!